Boa noite, gente. Boa Bem-vindos. noite. Tudo É, bem, Maria Clara? Oiê! É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar sobre esse tema aí que muitas pessoas já vêm perguntando para a gente, quais são as diferenças entre o DMI e o CME. Então, assim, se você já gostou do tema, já deixa um like aí, ó. Quem não está inscrito no canal, se inscreve no canal do YouTube aqui do Espaço Habilitar, para a gente continuar aí, ó, fazendo os vídeos toda terça-feira no EH Atualiza. Ativa o sininho, não é assim? Ativa o sininho Ativa o para sininho. receber as notificações. Isso Exatamente. aí. Aquela coisa de oi, ativa o sininho, segue no Instagram, dá um like. Gente, essa parte, vamos lá, né? Tem que fazer. Mas, então, vou me apresentar rapidinho. Eu sou Maria Clara, sou fisioterapeuta há 18 anos e hoje sou instrutora do DMI no Brasil. Re, E eu sou a Regiane, fisioterapeuta também há 38 anos e instrutora do DMI no Brasil junto com a Maria Clara, e é um grande prazer estar aqui com vocês para a gente discutir e falar um pouco sobre as diferenças entre as técnicas, que é o que mais nos perguntam, né? Então vamos colocar aqui algumas diferenças e discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá. aqui. Então, assim, acho que de primeira diferença que a gente pode trazer para vocês, né, são os criadores. O criador do CME é o Ramon Cuevas, o DMI são o Jake e a Joanne. O Jake é dos Estados Unidos, a Joanne do Canadá. E, assim, como a gente sempre fala nas nossas aulas, a gente tem que honrar e respeitar muito o Ramon, que é um gênio, que foi o criador do CME, que tem, ele criou todos o conjunto de caixas, vários exercícios, e o DMI ele é inspirado no CMI, né? Então, tem algumas coisas bem diferentes, outras coisas parecidas, e a gente vai tentar trazer para vocês hoje um pouquinho dessas principais diferenças entre os dois métodos, porque o pessoal sempre fala, ah, é igual, não é igual, qual é a diferença, mas o que, que tem de diferente? Então, a gente quer trazer um pouquinho para vocês, para começar esses a diferença dos criadores. Então, É, uma das mais importantes, não, todas elas têm importância, mas essa é uma grande importância de diferenciação entre as técnicas e métodos, é que a nossa avaliação, a avaliação no DMI, ela utiliza avaliações padronizadas, e a Maria Clara vai falar também um pouquinho sobre isso. O CME utiliza uma avaliação que o Ramon Cuevas criou, é uma avaliação sem validação científica ainda, de 41 itens, que nos dá, no final, uma idade motora aproximada. Ela só nos detecta em que fase a criança está, mas não nos dá nenhum outro dado. Essa é uma grande diferenciação, porque a gente sabe que todas essas avaliações que estão aqui, e a Maria Clara talvez acho que discorra um pouco dentre elas, foram estudadas por muito tempo, por muitas pessoas, e através dela, os fisioterapeutas no mundo inteiro podem conversar e conhecer um paciente sem vê-lo, né? A gente é capaz de identificar quais são os potenciais, quais são as dificuldades, de uma criança através destas avaliações. Então, os terapeutas que fazem a nossa formação necessariamente têm que ter uma dessas avaliações, né, uma dessas formas de avaliar, para poder conversar com os colegas de uma forma global e saber de quem a gente está conversando, né? Então, fala um pouquinho, por favor, não, no Clara. DMI a gente usa avaliações padronizadas, como a Rê falou, é,
São avaliações para você validar uma avaliação, são anos de estudo, de pesquisa, então, assim, existem várias avaliações que são reconhecidas mundialmente, então a gente usa no DMI essas avaliações. Eu trouxe para vocês aqui o nome de algumas das avaliações, que são as avaliações que a gente mais usa, mas qualquer avaliação padronizada pode ser usada dentro do DMI, tá? Então, geralmente a gente usa o GMFM, a Challenger, e a Quality para os pacientes mais velhos e o Bailey também. Para os pacientes mais novos, as crianças com menos de 2 anos, a EMS, a TIMP, o General Movements, que é dos bem piquititicos, né? Para pacientes nível 4 e 5, principalmente, os pacientes mais velhos, a gente gosta de associar a GMFM junto com a SATICO, porque às vezes a gente não consegue ver mudança significativa na GMFM, dependendo da idade desse paciente. Então, a SATICO vai te dar uma mudança de controle de tronco mais específica, porque às vezes a gente olha, a gente entende que o paciente mudou, mas ele não tem mudança de função, dependendo da idade dessa criança. Então, a SATICO é uma boa escala para você usar associada ao GMFM, para você conseguir mensurar os resultados também, né? O Denver 2 é outra avaliação que ela é mais geral, mas dependendo de se o terapeuta tem pouco tempo para... o gato lá atrás, passeando. É, se o terapeuta tem pouco tempo para fazer a avaliação, o Denver te dá uma boa base. A Heine, então, assim, a gente procura usar avaliações padronizadas para a gente poder estar dentro do que é o mais atual, o que está mais... o mundo inteiro está usando, o mundo inteiro fala. Então, assim, se eu saio daqui, se eu pego um paciente, eu estava atendendo essa semana um paciente, semana passada, né? Um paciente uma criança da Áustria. Se eu mando o GMFM dela para a Áustria, o médico da Áustria entende do que eu estou falando, os terapeutas vão saber olhar o GMFM, porque todo mundo usa o GMFM. Então, assim, eu acho que é a gente conseguir padronizar a linguagem, né? Outra coisa que eu acho importante falar é que se a gente quer fazer algum artigo, se a gente quer fazer alguma pesquisa, a gente tem crescido muito no mundo, o DMI está se alastrando bastante e os terapeutas começam a fazer estudos, se você não tiver uma avaliação padronizada, não tem como você ter um artigo eh, de ponta ou que tenha um peso importante. A gente precisa ter essas avaliações. E por outra forma, o achômetro, a gente leva muito em consideração o que a família está nos trazendo. Ah, eu achei que ela melhorou muito. Eu achei que ela está comendo melhor. Então, aquela criança que a Maria Clara falou, de nível 4 e 5, que tem uma mudança, é, ela é sutil, mas os pais percebem. Mas ainda é o achômetro, ainda é o dado que o pai deu, que pode ser só o achômetro, né? A gente precisa desses dados. A SATICO, por exemplo, nos dá essas mudanças tão pequenas que podem ocorrer, né? Mas que são validadas. A gente pode considerar como validada. Realmente, essa criança melhorou depois do intensivo, porque agora a minha mão não está mais aqui nos ombros, ela está no tronco, então ela consegue ter um ganho funcional maior. Então, É assim, isso. eu acho que é super importante a gente ir para a gente não ir na contramão, né, do que está sendo feito por aí, né? Com relação à fundamentação teórica, pode falar, Rê. Então, o CME, quando nós duas fizemos o curso, as duas, eu e Maria Clara temos o nível 3 do CME. Então, nós vamos passar para vocês aquilo que foi nos passado. Pode até ser que eles tenham avançado na técnica e na teoria, mas a gente vai passar para vocês aquilo que nos foi passado. Então, a teoria do CME é a teoria maturacional. E no DMI, a gente fundamentou a técnica na neuroplasticidade
e na seleção de grupos neurais. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre as duas, e a gente sabe que a teoria maturacional é uma teoria mais antiga e que diz que o desenvolvimento maturacional ocorre em sequências fixas. Então, ele diz que o controle primeiro começa sobre os lábios e línguas, movimentos dos olhos, controle cervical, ombros, braços, mãos, dedos, pernas e pés, como uma sequência fixa, e que tudo ocorre por conta da maturação do sistema nervoso central, sem considerar outros fatores. Pode passar, Clara, por favor. Então, a teoria maturacional nos diz que o desenvolvimento é céfalo-caudal, isso é verdade, próximo distal também é verdade, e geral para específico. Porém, ele não é a gente sabe hoje que ele não é uma sequência fixa, e que a criança precisa controlar a cabeça para poder obrigatoriamente sentar. Que ela primeiro precisa sentar para depois andar. A gente, nas nossas crianças, sabemos hoje que a gente precisa colocá-los em pé a partir dos 9 meses, independente da condição motora dele mais proximal, né? E que isso justamente, colocá-lo em pé, o que eu quero dizer, justamente pode melhorar essa outra função anterior. Então, para a gente, a teoria maturacional, seguindo essas sequências fixas e desconsiderando o ambiente, não faz sentido. A gente precisa olhar para a neuroplasticidade, para a poda neural que acontece, né, segundo a seleção de grupos neurais, e é óbvio que a gente leva isto em consideração, que o desenvolvimento é cefalocaudal, próximo distal e geral para específico, mas existem outras formas de se Não é só explicar isso. isso, né? E Não, não e a é gente pode só isso. explicar Exatamente. através da biomecânica ou através de uma outra teoria Uhum, de por que isso acontece, uhum. né? É a questão Então, do pode ambiente, falar. né? A questão do ambiente, que na teoria maturacional, por exemplo, não leva em consideração o meio ambiente. E a gente sabe hoje em dia que o ambiente é extremamente importante. A gente consegue hoje, inclusive, tem protocolos de variação ambiental que você mudando o ambiente, você já dá outra informação para o cérebro, para que ele construa novas sinapses, sinapses diferentes. Então, assim, pensar que o ambiente ele não influencia em nada, hoje em dia a gente sabe que é totalmente o contrário. O ambiente é super, quer dizer, o paciente é super influenciável pelo ambiente que ele está. E dependendo uma coisa que eu falo, a gente sempre fala nas aulas, né? Das avaliações, das classificações funcionais e tudo. E assim, por exemplo, uma criança com baixa visão, você pode alterar o ambiente para ela para você aumentar o contraste e você conseguir uma performance melhor. Ou uma criança que tem uma hiperresponsividade tátil ou uma alteração vestibular importante, de você estar fazendo alterações nesse ambiente para que você consiga ter dentro, pensando em fisioterapia, nos ganhos motores que você quer, um resultado melhor. Então, assim, a gente não pode desconsiderar hoje em dia mais o ambiente, a gente sabe que ele é importante, que ele é, na verdade, muito importante para esse desenvolvimento, né? E voltando um pouquinho, é, vocês vão ver mais para frente, rapidinho aqui, vocês vão ver que o CME, eu acho que aqui a gente não escreveu sobre isso, mas no Cuevas Medeck Exercise, uma das premissas é que você não precisa de nenhum tipo de motivação, porque, tá escrito sim, é porque a resposta é automática. Ok, para algumas respostas que são realmente automáticas, a gente não precisa do ambiente em si. Então, são respostas que já vêm montadas para a gente. Por exemplo, eu vou empurrar uma criança, vou empurrar
uma pessoa, ela vai reagir com reação de proteção e ninguém ensinou isso para ela. Isso é uma reação. Reflexos de endireitamento também não é uma coisa ensinada, porém existem várias outras coisas que são voluntárias. Então, se eu vou subir um degrau, isso me demanda uma ação voluntária, uma ação muscular, e eu preciso estar motivada para subir aquele degrau. Eu não vou subir através de reações automáticas. Eu vou subir porque a minha mãe está lá na frente com um brinquedo para eu pegar. E isso é voluntário, isso é através do órgão efetor, que é o músculo. Obviamente que existe a passagem para o sistema nervoso central, mas tem uma resposta para o músculo, né? Então, quando a gente fala, ou quando a gente também vivenciou, a gente não está falando da boca para fora, mas a gente vivenciou estar com o Ramon Cuevas, a gente não tinha brinquedos na sala, não eram usados nenhum tipo de brinquedo, a única motivação que existia era o pai ou a mãe que estavam à frente. Isso é uma grande motivação, mas isso é ambiente. Os Uhum. pais não deixam de ser a questão, né, ambiental. Então, o que a gente preconiza é que o ambiente tem que estar dentro da terapia e a gente precisa fazer essas variações, porque a gente vive nele, Sim, né? e assim, e existe dois momentos, né? Existe um momento que você, na verdade, se você quer que se a pessoa está aprendendo um movimento novo, o que você quer é que ela você precisa que ela preste atenção no corpo dela, ela precisa prestar atenção, e o ideal realmente é que você não tenha distratores. Mas lembrando que a gente trabalha com criança e nem sempre é viável você não trabalhar com distrator, porque se você não colocar o brinquedo, que é o distrator, ou o tablet, ou o celular, ou seja lá o que for, você vai vincular essa terapia de uma forma muito ruim, porque as crianças vão chorar e vão chorar muito. Então, assim, é sofrido e é sofrido para a família, é sofrido para a criança. A gente pensa em prática centrada na família. Você imagina o quanto que é sofrido para uma mãe, para um pai, ver aquela criança aos berros durante 2 semanas, se ela estiver no intensivo. É, e eles acreditam que realmente eles estão fazendo o melhor para aquela criança, mas assim, precisa ser dessa forma, né? Assim, como eu estava falando, nessa primeira fase em que você está aprendendo o movimento, o ideal seria que realmente você não tivesse o distrator. Mas a gente consegue trabalhar de outras formas, a gente pode fazer adaptação. E quando você está querendo automatizar um movimento, aí sim você realmente precisa do distrator. Porque a partir do momento que eu quero automatizar um movimento, eu preciso que a pessoa pare de pensar no que ela está fazendo, ela pare de prestar atenção no que ela está fazendo, para aquele movimento virar automático. Então, para que os ajustes sejam automáticos. Então, dizer que não pode usar brinquedo porque o movimento tem que ser automático, na verdade não faz sentido, deveria ser justamente o contrário. Se você quer que o movimento ele seja automático, você precisa estar com o distrator o tempo inteiro. Então, assim, isso é uma outra coisa que a gente sempre traz, dizendo que, não, olha, na verdade, pensando nos estudos atuais, a gente já sabe que não é bem assim. Você pode dar e você vai ter uma resposta mais automática se a criança não estiver prestando atenção no que ela está fazendo, É né? como a gente dirige carro, né? É o exemplo mais, né, que todo fisioterapeuta usa, todo mundo usa, não tem como. Primeiro você presta atenção, coloca o pé na embreagem, passa a primeira, aí você vai olhar o ambiente, e aí depois, conforme você pratica aquilo e você tem outros distratores, aquilo fica automático que o carro vai para a clínica, ele vai sozinho, né? Ele vai para os lugares, vai sozinho, né? É isso. A gente acha que dentro da teoria maturacional não cabe o ambiente. Então, não é uma forma que a gente gosta de pensar. A gente está mais dentro da neuroplasticidade, que novas sinapses são feitas, novos caminhos são feitos, uma mudança
tanto física, química, ocorre no cérebro, como a seleção de grupos neurais, onde a gente tem as podas neurais, tem os movimentos gerais, tem o gerador de padrão central. A gente não vai falar exatamente sobre cada uma delas, mas dando uma pincelada para a gente mostrar que, por exemplo, na seleção de grupos neurais, na neuroplasticidade também, o quanto é importante a aferência, o estímulo aferente, o estímulo que chega de fora para dentro para esse bebê recém-nascido. Então, se a gente for comparar um bebê que teve um insulto cerebral, teve uma lesão, uma hemorragia, ou mesmo T21, onde ela tem uma hipotonia, ou às vezes a criança tem uma cardiopatia, ela está muito hipotônica, ou precisa ficar ligada a vários aparelhos, não, quase não se movimenta. Esses movimentos gerais, eles são diminuídos, então aqueles chutinhos, aqueles movimentos que todo bebezinho recém-nascido tem, ou mesmo intraútero tem, ele vai deixar de receber aquelas informações a cada vez que aquela mãozinha toca o próprio corpo, o pezinho toca o lençol, porque ele está imóvel no bercinho, né? Ele vai perder uma grande fase de importância desses estímulos aferentes que vão começar a modificar com o tempo e fazer com que o bebê resolva os seus problemas através da melhora da coordenação motora, etc. E se a gente puder intervir o mais cedo possível para poder exatamente proporcionar isso a esse bebê, é o mundo ideal, né, para a gente. Com certeza. Aí agora pensando em função, né? No CME a gente começou a falar um pouquinho disso agora, um pouco, né? No CME, a busca de função motora grossa, ela vem através de resposta automática antigravitacional, considerando todos os atos motores como uma forma não voluntária. Mas como a Rê já começou a falar, e como a gente estava falando agora há pouco, assim, é voluntário. Assim, você tem resposta, você tem algumas coisas que são automáticas e algumas respostas que são voluntárias. As respostas automáticas, elas são as reações de equilíbrio, o quanto que você está se ajustando, o quanto você ajusta o seu corpo no espaço. Agora, andar, ele até vira automático lá na frente, depois, mas assim, você tem uma intenção para andar, você não sai, você não levanta igual, sei lá, um morto muito louco e sai andando de forma não intencional. Você anda para fazer alguma coisa. Então, assim, inicialmente, você tem a intenção de sair de um ponto para chegar no outro, que ela é voluntária. Subir uma escada, você tem uma intenção que tem uma função, né? Eu quero sair daqui para ir lá para cima para fazer alguma coisa. Ninguém sai se mexendo do nada, né? Então, tem os ajustes posturais e os controles que são automáticos, mas tem a função por trás. Então, no DMI, a gente entende que existem essas respostas automáticas, mas a gente também entende que existem respostas voluntárias e específicas. Então, é isso. Se eu vou andar porque eu quero fazer alguma coisa. Eu quero pegar alguma coisa, porque eu quero chegar em algum lugar, porque eu quero, pensando nas crianças, porque eu quero pegar o brinquedo, porque eu quero chegar perto do outro amiguinho, porque eu quero chegar perto do meu irmão. Então, assim, não ter uma função dentro da terapia é uma coisa que para a gente nunca coube, né? Então, assim, a gente sempre, desde muito cedo, mesmo quando a gente era terapeuta só CME, era uma crítica que se fazia para a gente, porque a gente colocava função dentro da nossa terapia. Porque, para mim, não cabe pegar e não ter nenhum tipo de função em momento nenhum dentro da minha terapia, porque por que essa criança está se mexendo? Por que ela vai subir? Por que eu vou mexer com ela na tábua? Por que ela vai se deslocar? Ela precisa de uma função, né? Então, assim, pensando nas teorias também neurológicas mais atuais, a gente sabe que se você trabalha com função, você vai alcançar um resultado mais rápido. Né? Então, essa é outra grande diferença do CME para o DMI. No CME, você não trabalha com função,
E no DMI a gente trabalha com função. Então, a criança dentro da terapia DMI vai andar para fazer um encaixe lá do outro lado, ela vai pegar a frutinha para dar para o dinossauro lá do outro lado. Então, ela sempre vai chegar no final da atividade que a gente vai fazer e ela vai fazer um encaixe, ela vai dar um abraço, ela vai fazer alguma coisa. Então, ela tem uma função para estar se mexendo. Isso eu acho interessantíssimo poder ter visto os dois lados, estar vendo. A resposta é diferente. É uma resposta completamente diferente. Primeiro, porque crianças que talvez chorassem demais, parem de chorar, porque começa a fazer sentido para ela, eu vou andar porque eu estou com alguma coisa ali, vou me divertir com aquilo, vou brincar com aquilo, já modifica o mindset da criança também, né? Dentro da terapia. E depois disso, o que acontece é que as famílias, elas copiam o que a gente faz, né? A gente tem o programa domiciliar, é óbvio que a gente preza demais pela prática centrada na família, e a hora que eles trazem para a gente aquilo que é o mais importante para o filho deles, a gente respeita isso e eles são os protagonistas e a gente vai através dessas funções e os pais vão replicar aquilo que a gente faz na terapia. E normalmente eles estão dentro da sala, né? Então eles vão replicar isso e isso acaba sendo e fazendo com que a criança participe na escola, na família, na comunidade, que ela tenha um desempenho melhor, né? E é isso que a gente quer. A gente não quer ele já faz 2 vezes por semana, ou faz o intensivo, melhora e vou trazendo só para intensivos e tal. A gente quer essa movimentação o tempo inteiro e da família e que faça sentido para eles. Eles copiam a gente, né? Com certeza. Então, acho que essa é outra diferença. A questão agora do alinhamento biomecânico. Então, o alinhamento biomecânico, o CME vai em busca de resposta independente do alinhamento biomecânico, não fazendo correções quando necessário. O que quer dizer isso para nós outros? Quando uma criança faz um exercício, vamos dar um exemplo, de agachado para em pé. É uma criança que tem uma diparesia espástica. Então, os membros inferiores são mais acometidos. Então, ela está lá de cócoras e ela faz a força que ela tem para levantar. E ela consegue levantar, mas ainda faltam 30 graus para a criança estender esse joelho. Faltam 30 graus para ela conseguir ficar esticadinha em pé, com o tronco alinhado, a cabeça em cima do tronco, o tronco em cima da pelve, etc. No CME, a criança chega até ali, e é até ali que ela consegue, e muito bem, parabéns. No DMI é diferente, a gente busca uma resposta visando um melhor alinhamento biomecânico possível, e a gente faz as correções necessárias, quando é necessário, utilizando recursos externos. Então, é uma grande diferença, porque no CME não é possível, não se pode utilizar nenhum tipo de recurso externo. Como uma resposta, como se fosse ajudar demais a criança, como se fosse fazer pela criança, e não é verdade. Não é verdade. O fato de colocar um, um suporte externo, não digo um suporte para elevar a criança, um recurso externo, isso que eu quis dizer, como uma faixa que aumenta a propriocepção, que pressiona os receptores de pele, informam para essa criança onde o corpo está no espaço. Isso modifica a resposta da criança. Então, se ela tem 30 graus ainda para estender, eu preciso informar o corpo dela que ela precisa vir daqui até aqui e aqui. Talvez eu precise mostrar para ela 1 ou 2 vezes. E depois a gente vai dar a oportunidade dessa criança reagir. Mas a gente tem recursos externos como
eletroterapia que pode fazer esses últimos graus de extensão por ela, se ela ainda não é capaz. E gradativamente a gente pode retirar esse recurso externo conforme a criança vai melhorando essa extensão ativa. Então, é uma grande diferença e nos dá uma liberdade de ação imensurável. E assim, se a gente pensa que você demora entre 300 e 500 repetições para aprender um movimento. E aí você ensina o movimento para a criança. Num alinhamento errado, você ensina aquele músculo a funcionar numa amplitude que não é a amplitude correta. Para você tirar esse padrão que você acabou de ensinar e você ensinar um novo, você precisa de 5.000 repetições. Tá? Isso é um estudo da Pathways, e que Isso. agora não vou lembrar qual o ano, mas então, assim, por que que eu vou ensinar essa criança a fazer uma movimentação de forma errada? A gente sabe que a gente não vai conseguir corrigir todo e fazer com que eles tenham uma movimentação perfeita, normal, mas a gente tenta trazer o mais próximo do normal possível. Se eu posso tentar ensinar essa criança a andar com o joelho mais estendido possível, com menos rotação interna possível, por que que eu não vou fazer? Qual é a lógica de deixar ele andando com uma super rotação interna, com um pé super pronado? Não faz sentido. A gente consegue ajustar com esses recursos, melhorar o funcionamento da musculatura, ter uma resposta que é mais efetiva durante a terapia e que permanece, se a gente pensar no Galileu, na estimulação, nas faixas, nas roupas de compressão, de alinhamento, a gente consegue dar uma resposta melhor para o paciente. Por que que eu não vou usar? Para mim não faz sentido. Então, assim, isso é outra coisa assim, que não tem, que é totalmente diferente entre o CME e o DMI. No CME não se usa nada de recurso de alinhamento e no DMI a gente vai usar recurso de alinhamento para a gente conseguir ter uma melhor resposta do paciente possível. Além do que, aquilo que você falou, se a gente vai ensinar aquela criança a andar em flexão de joelho, rotação interna, os maus hábitos cobrem tudo. E essa criança vai desenvolver problemas mecânicos depois. E daí, não estou dizendo que os nossos pacientes do DMI não vão para uma cirurgia. Existem coisas, a gente está escrito, né, tá na literatura, que 90% das crianças com GMF e CS 4, 5 podem ter subluxação. A gente faz a vigilância de quadril, a gente toma todos os cuidados, a gente não faz intensivo sem verificar o MP dessa criança, a gente ensina nossos alunos a, a fazerem isso e tomarem esse cuidado, mas é inerente, são coisas que nem sempre a gente consegue segurar, mas dentro do nosso conhecimento, dentro de tudo que está exposto para a gente, por que a gente não pode usar, porque é proibitivo fazer prevenção. Isso é prevenção. Quando a gente olha aquele pé pronado e mantém aquele pé pronado porque não pode usar órtese, essa criança vai provavelmente ter deformidade óssea, ela vai ter dor. Então, é necessário que se olhe para isso, porque nós somos responsáveis por essas crianças. Então, não faz sentido você depois tirar a sua responsabilidade da reta e dizer, ah, era para acontecer. Não, não era. Poderia ser prevenido. Então, se você ensinou uma movimentação num padrão de movimento muito errado e se mantém naquilo por muito tempo, ou você não vai conseguir voltar atrás e ela vai para uma cirurgia e essa criança provavelmente vai mudar de terapeuta, ou você vai precisar de 5.000 repetições para melhorar tudo aquilo que você ensinou de errado para o teu paciente. Então, não faz sentido. Não, não faz.
Pensando nos equipamentos e recursos, é, no CME, o kit do CME e do DMI, eles são parecidos, eles têm algumas diferenças, mas eles são bem parecidos. Os canos, as bolas são as mesmas coisas, sendo que no DMI, como a gente falou, a gente usa outros recursos aliados. A gente, além dos kits, a gente usa plataforma vibratória para aumentar a quantidade, tanto você pode usar para melhorar a mobilidade do paciente, ou para você ter um aumento da contração, que você tem um aumento de recrutamento de fibra muscular. Então, por que eu não posso usar um Galileu, por exemplo, para fazer o exercício, o paciente passar para de pé? Qual é a diferença? A diferença é que na plataforma vibratória ele vai estar conseguindo ativar muito mais a musculatura dele. Então, o ganho que ele vai estar tendo de força muscular, de ativação, vai ser muito maior. Então, por que eu não posso usar isso? A gente usa eletroestimulação, então a gente usa faixa de alinhamento, a gente usa roupa proprioceptiva, a gente usa vibrador, kinésio, órtese, os andadores a gente usa fora das terapias, então assim, não faz sentido. A gente, por exemplo, um paciente, a gente sabe qual é o prognóstico dos pacientes com paralisia cerebral, por exemplo. Dependendo do paciente, o paciente nível 4, 5, inclusive o nível 3, eles não têm prognóstico de marcha independente. Às vezes, alguns nível 3 hoje em dia, eles até conseguem, por algum tempo, subir ali de nível, né? Ganhar algumas funções por um tempo e não estar usando o andador e tudo, e ter uma marcha independente. Mas, por exemplo, a gente sabe que um paciente nível 4, um paciente nível 5, ele não vai ter uma marcha independente. Então, por que eu vou restringir a participação desse paciente na sociedade? Porque eu acho que ele tem que ficar andando só com alguém segurando ele pela perna. Realmente, quando a gente está segurando esse paciente ali pela coxa mais distal, a ativação dele é muito melhor, ele vai conseguir, ele vai estar ganhando muito mais controle, mas não vai ter uma pessoa o dia inteiro atrás dessa criança, andando com essa criança. Vai ter alguém na escola fazendo isso, sentado com rodinha, andando o dia inteiro com essa criança? Não. Se a gente não colocar essas crianças dentro num andador, o que vai acontecer é que elas vão ficar presas na cadeira. E, em vez de elas estarem podendo correndo atrás das outras crianças, participando, indo nos shoppings, passeando, fazendo outras coisas. Então, para mim, é outra coisa que não faz o menor sentido eu restringir um paciente que tem a capacidade de andar de andador, porque não tem uma explicação para mim lógica. Assim, eu tenho 9 anos de que eu finalizei o meu nível 3, até hoje eu nunca tive uma explicação lógica do porquê não poder usar um andador para os pacientes. Mesmo o paciente que tem prognóstico de marcha, Exato, é isso que eu aprendizagem ia é falar. repetição. Se a Eu ia falar. aprendizagem é repetição, quanto mais essa criança andar, mais rápido ela vai andar. Então, não faz sentido. Eu estou tirando a participação dessa criança, eu estou tirando a possibilidade dela estar treinando aquilo ali por mais tempo. Então, assim, é Exato. outra diferença nível hard, vamos dizer assim. A gente não pode esquecer disso. A criança com 2, 3 anos está indo para a escola e ela, se tiver um andador, ela tem uma participação completamente diferente. Se ela se locomover com os pares, se ela for, né, para a quadra, sair da sala dela até a sala de música, isso faz toda a diferença para o cognitivo, para o emocional. Isso não significa que porque ela está com o andador naquela fase, ela não vai largar nunca o andador. Isso, ele vicia ou ele se apoia demais. Se ele tiver condições motoras para isso, ele vai largar o andador. Então, a gente não pode prometer, isso é para mim um crime, prometer que vai fazer andar de forma independente, portanto, não ande de andador e que eu vou te fazer andar sem segurar em nada.
Então, Dependendo do paciente, não vai andar, não vai fazer, a gente sabe disso. Então, assim, não. E mesmo, como a Rê falou, mesmo as crianças que têm que podem andar, se elas uhum. estiverem já no andador muito cedo, elas já estão treinando. Então, assim, não consigo entender, não entra na minha cabecinha. Então, assim, qualquer recurso que a gente que tenha para melhora de alinhamento, que melhore a função sensorial, função musculoesquelética, a gente vai estar utilizando, tá? Alguns exemplos aqui, né? Os pacientes usando faixa, usando Teratox, usando Flexcorp. usando órtese, aqui, ó, paciente, dependendo do pé do paciente, eu não vou botar o paciente em pé com descarga de peso num sapato. A gente sabe que você precisa trabalhar gastrosóleo, você precisa trabalhar a musculatura do pé, que mesmo um pé de ponta, quando você começa a trabalhar, ele desce, porque o músculo espástico é um músculo fraco, então, quando você tira a órtese, você bota o sapato e você possibilita que esse pé tenha movimentação e ele faça ativação, ele vai descer. Agora, existem pés e pés. Você pegar um pé com uma deformidade gigantesca, com um navicular que está lá no chão, com o maléolo lá no chão, e você tirar a órtese desse paciente ficar botando carga ali em cima, o que você está fazendo? Você está ganhando ou você está piorando a situação do pé do paciente? Então, precisa ter raciocínio clínico de olhar é um pé que vai ter mais benefício ou vai ter mais malefício se eu tirar a órtese e se eu colocar ele de sapato? Então, precisa saber olhar, avaliar e entender: esse pé pode ficar sem órtese? Ele vai ter benefício da gente trabalhar sem a órtese ou não? Eu não consigo segurar esse pé, eu vou, mesmo que eu bote o sapato, coloque um kinésio, coloque eletro, coloque faixa, use a minha mão, eu não consigo um alinhamento razoável desse pé. Então, ele vai ficar de órtese. Você Como é que vai ficar essa base de suporte? Como é que vai ser a resposta do restante desse corpo com uma base de suporte deste jeito? É uma cascata de eventos que vai acontecendo ali para cima, né? Então, a gente ouve isso de vários alunos, né? A gente recebe tanto alunos que estão começando diretamente no DMI ou alunos que já fizeram o CME e que a gente fala muito sobre isso, porque é uma crítica que vem, eu nunca quis fazer o curso do CME, porque eu vejo que eu tenho que jogar fora todas as minhas, os meus conhecimentos sobre base de suporte, quer dizer que não pode, então, usar órtese. A gente vai procurar não utilizar órtese, como a Maria Clara falou, eu preciso trabalhar essa musculatura. Mas existem pés que não têm condições de fazer exercício, por exemplo, em tábua estreita, um pé equinovaro, que eu posso prejudicar no sentido de distensionar um tendão, um ligamento, né, eu quis dizer um ligamento. É, então, assim, as críticas às vezes vêm, puxa, mas aí a criança está aqui, ela fez o intensivo e voltou, né? Eu vejo os exercícios na internet e tal, eu não entendo. Então, é isso que a gente leva aos cursos. A gente explica exatamente por que que a gente tem resposta diferente e por que que a gente preconiza tanto alinhamento biomecânico e por que que a gente utiliza esses recursos externos para nos dar uma resposta mais adequada dentro do nosso raciocínio clínico. E é isso que eu acabei de falar, né? Outra coisa é a associação de técnicas. No CME, o paciente
e o terapeuta tem que usar exclusivamente o CME. Não sei como é que está agora, mas inclusive, né, não podia nem ter na clínica, eh, A na clínica gaiola. não podia Não ter, por podia ter. exemplo, o gaiola, porque a clínica que trabalhasse com CME só podia atender com CME. Só que as crianças crescem. E aí, o CME tem uma restrição de peso, de tamanho para o terapeuta. E você faz o que com essa criança depois que ela cresce? Você Você tem que, teoricamente, encaminhar para outro colega. Você não pode ter na sua clínica uma outra modalidade técnica ou metodológica. é, enfim. E aí, além deles crescerem, você não poder usar no CME nenhuma outra técnica, cada técnica, eu falo que cada técnica tem sua caixinha, no sentido de, assim, você trabalha coisas diferentes. E os pacientes precisam de coisas diferentes. Por exemplo, no CME e no DMI, a gente vai trabalhar muito estímulo vestibular, você vai trabalhar muita variabilidade de exercício, você vai estimular muito essa parte do equilíbrio. No TheraSuite, por exemplo, no Thera e no Pédia, você vai trabalhar força muscular específica. Então, assim, o paciente precisa de estímulo vestibular, de equilíbrio, desse controle mais automático, de busca de resposta de centro de gravidade? Precisa. Agora, ele também precisa de força muscular específica. E por que eu não posso, quando chega numa idade que dá para juntar as duas técnicas, colocar o paciente para fazer as duas coisas? Ele faz o intensivo do DMI e ele vai trabalhar as coisas que o DMI trabalha, e ele vai depois para o intensivo do Thera ou do Pédia para trabalhar a força muscular específica que ele precisa para ganhar aquela função. Não são coisas totalmente diferentes, assim, são coisas que são complementares. Então, E assim, mesmo na mesma terapia, né, Maria Clara? A gente exato. recebe o paciente e ele chega, sei lá, ele ficou 2 semanas de férias e volta e ficou só no videogame, né? Não foi para a praia, não andou, isso, aquilo, teve uma perda. Ah, olha, vamos primeiro iniciar com, com a roldana, por exemplo, exercício de roldana com peso, vamos ativar essa musculatura, vou colocar eletro, vou pôr na plataforma, e no final da terapia a gente vai fazer um exercício em pé por tornozelos, ou uma marcha por tornozelos. Na própria terapia, aquele conhecimento que você tem na sua vida profissional, você pode colocar ali. Quem diz que você não pode aplicar um RTA no meio da sua terapia porque o teu paciente está precisando? Quem diz que você não pode colocar um kinesiotaping porque você precisa de um pouco mais de ativação daquela área de pele e, né, de percepção corporal ou de faixa, etc. Então, aquilo que a ciência ou o que as pessoas estão utilizando e que está dando certo, a gente precisa testar para eles, né? E usar também. A tecnologia está aí, né, para a gente poder usar. Não faz sentido você ter cada vez mais recurso, a tecnologia avançando, e você não poder utilizar isso. Exato. E aí a gente vê que no crescimento profissional, as diferenças entre as técnicas, no CME você tem 3 níveis, né? Nível 1, 2 e 3. E para efetuar o nível 3 você tem que ir para o Chile, após realização de 5 passantias, que são os estágios feitos com os instrutores do CME ou com o Ramon. E tem o nível 4 que é para ser instrutor, e que desde a criação da técnica, na década de 70, existem no mundo no máximo 5 instrutores CME. Então, esses 5 instrutores são os responsáveis por divulgar, por espalhar o CME pelo mundo. São 5 instrutores desde a década de 70, que foram aumentando gradativamente. No DMI, a gente tem 3 níveis
que são introdutórios, o A, B e o C, 2 níveis intermediários e temos a formação para instrutores. Então, qualquer aluno pode seguir esses níveis até se tornar instrutor, porque a missão do DMI é espalhar a técnica para o maior número de crianças, é fazer com que elas possam vivenciar, possam ter terapeutas no mundo inteiro, em locais. A gente fala de Brasil, a gente está falando de São Paulo, Rio, e isso a gente tem, graças a Deus, um bom número de alunos, mas a gente quer estar lá no norte, a gente quer estar lá no nordeste e poder atingir essas crianças que precisam de mais e de técnicas que tragam esses benefícios, né? O DMI admite terapeutas que são do CME para o curso de conversão. Então, o terapeuta que já tem um nível, se ele tem o nível 1 de CME, ele já pode entrar para o nível B do DMI e assim, sucessivamente, né? Se ele já tem o nível 2, ele pode entrar e já fazer o nível C. E a gente faz um curso de conversão, eu e a Maria Clara damos uma aula de um dia a mais de 4 horas aula, que é online, para passar a parte toda de fundamentação e das premissas da técnica DMI. E a gente tem um aninho, né? Praticamente, eu e a Maria Clara, a gente está dando aula desde julho de 2021, mas ela foi fundada em janeiro de 2021 e já tem 5 instrutores no mundo. E acho que, se eu não me engano, vai ter o sexto agora. Então, e é isso, gente. Acho que a gente quis. Espero que tenha ficado claro para vocês as diferenças, as principais diferenças. A gente quis fazer essa aula porque assim é uma coisa que todo mundo pergunta e muitas das críticas que a gente escutava antes, a gente fala, gente, mas não é bem assim, não é assim que a gente trabalha. Sempre a gente a gente nunca trabalhou dessa forma, assim, muitas coisas que a gente desde do começo não acreditava em algumas coisas e trabalhava de uma forma diferente, tanto é que muitas pessoas falavam assim, elas não fazem CME. Então, quando veio o DMI, a gente falou assim, agora a gente achou a nossa casa, a gente achou o nosso lugar. Que assim, é sensacional, os resultados são sensacionais. Alguns ajustes que você faz com relação à movimentação, como que você vai pegar, como que você vai dar a resposta do paciente, fazem toda a diferença no tipo de resposta, na qualidade de resposta que o paciente vai ter. Então, assim, a gente está muito feliz de estar podendo disseminar o DMI no Brasil. Já são mais de 100 alunos nesse um ano que a gente já formou no DMI. E se você está assistindo, você é um terapeuta que tem interesse nessa técnica, vem fazer o curso, tenho certeza que vocês vão adorar, porque os resultados realmente são muito legais com os pacientes. O que a gente quer trazer os colegas para uma técnica com pessoas de mente aberta, para que vocês agreguem ainda mais nos atendimentos de vocês, porque a gente, como disse, permite essa, não digo a mistura de técnicas, mas a gente permite que você utilize todo o seu raciocínio clínico e todo o seu aprendizado. Então, a gente respeita muito tudo isso, e a gente quer ter vocês do lado da gente para disseminar ainda mais e atender mais crianças no nosso país e poder ajudar muitas famílias, né, Clara? Com certeza. E a gente, esse ano passado, não, esse ano, a gente já deu aula, a gente foi dar aula em Portugal, ano que vem a gente está indo dar aula no Peru também, então a gente está pegando também o pessoal da América Latina, alguns países de língua portuguesa, então a intenção é dominar o mundo.
para que realmente as crianças possam ter a oportunidade de ter essa experiência. Então, gente, de novo, gostou? Deixa um like no vídeo, segue o nosso Blogueirinha. YouTube. Gente, beijo, obrigada, boa noite e até Beijo, a Clarinha. próxima. Beijo a todos. Até. Tchau, Tchau. tchau.